Quero chamar o pastor Fabiano aqui. Vamos orar juntos, abençoar o pastor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, levantamos o teu nome, um altar de adoração. Nós queremos ser gratos aqui pelo pastor Fabiano, pela sua família. Nós abençoamos, Pai, como igreja nós abençoamos ele e liberamos uma palavra para que ele possa ser usado aqui, que ele possa ser um canal do Senhor e liberar as diretivas, palavras proféticas, e que o Senhor possa se fazer presente, a presença manifesta do Senhor aqui através da vida do Fabiano. Nós agradecemos, somos gratos pelo Fabiano, pela vida dele, em nome de Jesus. Obrigado, te amo. Você está feliz? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, desse um sorriso para ela, falasse: eu amo muito o missionário Fabiano, ele é tão incrível, esse meu amigo. Nós estamos tão contentes nesses dias, e eu queria falar algo para o nosso time. Como eu estou feliz, como eu vejo um ajuste do Senhor no nosso meio. Se você soubesse as primeiras conferências, irmão, como nós se batemos. E como eu estou feliz que cada um no seu lugar está cooperando para a edificação desse santuário de pedras vivas. Eu percebi alguns um pouco assustados essa noite. Nós liberamos canções de invocação. Invocação não é uma coisa que a igreja evangélica está muito acostumada. Músicas que entronizam e nos enchem de temor. E realmente as ofertas são necessárias. Nós temos muitos desafios aqui. Amanhã, 6 horas de assembleia solene, onde nós vamos prantear, lamentar e chorar. Talvez você se assuste e fale: meu Deus, está tão legal, e agora esses caras estão deprimidos. Que a galera dá uma encarnada, assim, eles dão uma confessar umas coisinhas aí da nossa nação, falar com o nosso Pai sobre alguns pecados. Esse é o nosso objetivo amanhã. Desde que quando começou essa ideia do Eis aí o Noivo, sempre teve um desejo no meu coração. Na verdade, essa conferência nasceu, eu acredito que dentro do coração de Deus e dentro do meu coração. Eu chamei alguns amigos, falei com eles, e eles falaram: sabe quando um amigo fala vamos junto para não te deixar sozinho? Alguém já fez isso? Você deu um sim porque é teu brother e você não queria deixar ele na mão. E nós molhamos um novelo, e foi no ano que nós chegamos aqui no Acridas. Eu contei um pouco outro dia de manhã. Nós molhamos o novelo, e o novelo era o seguinte: o seu Gerhard Fuchs, fundador aqui do Acridas, tinha que preparar o lugar para a conferência. Não importava se ele ia pagar esse lugar, se ia ser lá na casa dele, eu não sei, velho. E aí nós tivemos um desafio, quando nós viemos aqui conversar com a diretoria, e nós estávamos nos associando a esse lugar. E de repente, uma nutricionista olhou para minha cara e falou: ah, vocês vão fazer conferência, vai conferir, que legal. E vocês vão fazer uma janta aí para as crianças. Eu sozinho, não tinha meus amigos do lado, olhei. Falei: nós vamos fazer essa janta. Vai ser demais. Eu amo aqueles cultos de dia 31 à noite, 10 para meia-noite, dobra todo mundo o joelho, para dobrar o joelho e passar ali a virada do ano, é lindo. Mas quando nós viemos para cá e nós sentamos nesse salão aqui, e as crianças que estão acolhidas aqui vêm até nós, e nós compramos sorvetes e comida e coisa bem legal. E eu percebi que aquela coisa que é legal, aquele culto é bom, mas para mim deixou de fazer sentido naquele dia. E todos os anos nós sempre recebemos irmãos que iriam honrar as irmãs, a irmã Amel, Igreja do Nazareno, Campinas, um lugar onde nós temos muitos amigos. Lembra que eu falei aqui, nós honramos a todos, exaltamos somente a Jesus. Encontrei minha amiga 20 anos atrás,
Como foi bom, né? E como é bom ver pessoas que permanecem. Bom, por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós tínhamos um desejo de falar de Jesus. E todos os anos nós tínhamos uma temática profética, e nós passamos por vários lugares das Escrituras. E nesse 7º ano, no ano da perfeição, estamos entrando no ano da perfeição, no 7º ano aqui dentro desse lugar. Chegamos aqui e já transformamos esse lugar. Que chegamos aqui, ele tinha o acolhimento das crianças, religião verdadeira, cuidado do órfão. E dos viúvos, né, profeta Mauro, nosso viúvo mais profético que eu já vi na minha vida. Te amo, meu irmão. Vou honrar o Christian também. O Christian veio lá do Rio de Janeiro, ouviu um monte de coisas sobre nós. Eu acho que ele nos ama já agora. Todos aqui são muito bem-vindos, e nós tínhamos o desejo de falar sobre Jesus. E cada ano uma temática, Deus trazendo coisas profundas. Tivemos já conferências fora daqui, desde aí o noivo com 700, 800 pessoas. Como um só homem. Mas decidimos ficar nesse lugar singelo, simples, para manter uma essência, para manter um coração. E nós ouvimos falar sobre Jesus esses dias, e nossa parceria com alguns pastores da região, pastor William, pastor DH, que agora estão em culto nas suas igrejas. Uma parceria muito boa, quero honrá-los mesmo que eles não estão aqui. Porque nós temos um princípio de ora e labora, ora e trabalha. Os moravianos tinham algo no seu coração: ninguém trabalha a menos que alguém esteja orando. E aí nós temos missionários como o David, que está lá atrás, faz assim para mim, lindo. Como Deus tratou sombridade nesse tempo aqui. E os garotos, os missionários, eles precisam levantar sustento, então eles acordam 5:30 da manhã. E eles são 2, 3, 4, sei lá, é pouco. Mas são fortes e poderosos. E eles levantam, chegam na sala de oração às 6 da manhã, ou seja, acordam antes do sol. Aí eles saem às 7 e pouco, e eles vão trabalhar o dia todo. E quando acaba o trabalho, e agora estão de moto e tal, estão quase comprando um carro, mas eles iam trabalhar de a pé. E não é aqui do lado, é longinho. E o David olhava para nós e falava: para cima, macho, vamos para cima. E eles saíam do trabalho, eles voltavam, tomavam um banho e voltavam para a sala de oração e ficavam até a meia-noite. Talvez você fale: isso é loucura. Se você achou um tesouro, você vai vender tudo que você tem, meu irmão. As meninas, tem missionárias que moram aqui dentro. Há muitos anos atrás foram construídas 2 casas singelas, simples, onde as missionárias Schwesters da Alemanha, como as irmãs que vocês viram aqui, que parecem freiras, por favor, não chame elas de freiras, elas não são freiras. A irmã Nerrama um dia ficou brava: eu vou no parque, ficam me chamando de freira, a próxima vez eu vou lá falar para eles. Eu vi ela brava, a irmã Nerrama, você acredita? Eu vi ela brava um dia, cara, isso é um milagre. E nós colocamos as missionárias ali, porque essas irmãs da Alemanha não vêm mais. Então é como se Deus estivesse nos usando para restaurar propósito. No ano que vem nós vamos fazer 10 anos de IHOP Curitiba. Nós vamos contar a nossa blueprint, nossa história profética. E vamos falar momentos difíceis e momentos gloriosos. Já investimos mais de R$200 mil naquela construção. Nós somos em aproximadamente 35 jovens. Eu sempre brinco que se uma multinacional nos encontrar e souber nossa história, vão querer nos contratar, porque vai falar: como é que vocês fazem tanto
tanto. Como é que é? Tipo o profeta mau, tanto. Não é? Com tão pouco. Pode alguma coisa boa sair de Camboriú, mano? Aquela piazara, meio rebelde, barbudo. Amém, queridos? Estou falando isso aqui só para dar honra. Nossos filhos são nazireus definidos, consagrados. Wellington e Sara têm o seu filho, Isaac. Todas as vezes que vão tentar cortar o cabelo da criança, não consegue, porque o temor de Deus possui-os. E sabe, eu acredito que o Brasil está pouco exposto ao serviço profético. Está na hora dos leões rugirem. Sabe, eu não quero ser normal. Eu estava falando hoje pela manhã, sabe, os profetas, eles são temidos, sabe por quê? Porque você não consegue controlá-los. Eles são kamikazes, você não tem ideia. Eles são imprevisíveis. Mas eu quero te falar que o Senhor ainda continua contando, como diz o Mauro, seus segredos aos seus amigos, os profetas. E eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus. Eu queria que você abrisse as escrituras comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: nós vamos ouvir sobre Jesus. No capítulo 1 de Ezequiel. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava no caminho de Emaús, quando aqueles 2 discípulos estavam indo para o lugar errado, ele foi lá e começou a partilhar das escrituras. E ele começou a falar acerca dele mesmo em toda a história, na lei e nos profetas. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Ele é, Jesus é todo o verbo que se fez carne. Diga comigo: Jesus é. Com força, vamos lá. Jesus é todo o verbo que se fez carne. Sabe o que acontece? Ele encarnou Ezequiel 1. Ele encarnou Gênesis 1. Ele encarnou Apocalipse 1. Sabe qual é a nossa próxima dieta para o ano que vem? Vamos estudar o livro de Apocalipse, verso a verso, mais ou menos por 6 meses. Aleluia. Teve um ano que o ano todo eu vou me gloriar no Senhor. Posso? Nós estudamos o Sermão da Montanha no primeiro semestre, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E no segundo semestre nós estudamos Joel 1, 2 e 3. E no final do ano nós olhamos um para o outro. Vocês perceberam que a gente ficou em 6 capítulos da Bíblia um ano inteiro? Esses caras são bereanos, eles querem dar uma olhada aqui se está tudo certo. E como foi precioso, como essa dieta tem nos suprido. Mas vamos à palavra do Senhor. Pai, eu oro por um portal de glória se abrindo essa noite, e o compartilhar da sua palavra mudando ambientes em nossos corações, em nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Ezequiel 1 diz o seguinte, nós vamos do verso 1 ao verso 4, depois eu vou fazer uma síntese do verso 5 ao 21, depois nós vamos para o 22, 23, nós vamos dar uma passeadinha aqui. Eu não vou fazer o expositivo do texto todo, porque ele tem 38 capítulos. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Diga comigo: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus.
E no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E esses 3 primeiros versos, eles formam essa subscrição do texto e nos traz a identidade desse homem, a identidade do profeta, bem como a hora e o local aonde esse céu é aberto e a mão de Deus vem sobre ele. A hora e o local onde a palavra profética é recebida é importante. Existem momentos específicos onde Deus abre portais de glória e libera sua espada flamejante sobre nossas vidas. E existem 2 introduções distintas no verso 1 ao 3, que é algo incrível, impressionante, fantástico. E o que eu quero fazer aqui é tentar pintar um rabisco de Ezequiel 1 para te mostrar algo soberano e sublime. Eu não sou teólogo, eu fiz um pouquinho de teologia, não gostei muito daquilo, falei, prefiro ir para o joelho, e vou me gloriar mais hoje. Hoje nós oramos juntos, eu e minha família, meus filhos, minha esposa, mas se você soubesse os fardos de oração que caíram sobre nossas vidas, quando nós dobrávamos nossos joelhos no início do nosso relacionamento, nos 2 primeiros anos de noivado, e a glória Shekinah do Senhor nos possuía, nós ficávamos por 2, 3 horas, prostrados em pranto, ouvindo Suzy Wills e ouvindo o Espírito Santo e tudo junto, e a ponto da minha sogra entrar dentro do quarto da minha esposa para reclamar com ela: meu Deus, o que é isso? Você não assiste mais o jornal conosco? O que está acontecendo? E ela vai para fazer isso, ela entra na porta do quarto e a glória possui ela. Minha sogra, ela é leiga, irmãos, ela é cristã, mas é leiga, é simples, mora numa chácara, ela cai com o rosto em terra e fala: meu Deus, o que tem aqui dentro desse quarto? Tem uma coisa aqui, cara, perigosa. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui tem 2 introduções distintas. E no verso 1, você vê o texto falando na primeira pessoa. É como se o próprio Ezequiel estivesse escrevendo. Ele diz: no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados. Você sabe o que é exilado? Estava no meio dos escravos, cara. Estava no meio do povo cativo, pertinho dos rios da Babilônia. Um dia, falando sobre o fim dos tempos, um amigo que eu amo muito, mas ele falou: cara, essa coisa do fim dos tempos, ninguém vai para o céu, como é que é isso? O céu vai vir para a terra, Nova Jerusalém, nós vamos morar na terra restaurada, doideira, isso é muito terrível, grande tribulação, nós vamos passar no meio do fogo. E aí ele tenta me dar um texto para me encorajar. Ele diz: não, mas um profeta falou que não era, que era para construir casa lá na Babilônia, que era para fazer família. E é verdade, eles estavam lá e é para fazer isso mesmo. É igual os muçulmanos fazem no Brasil hoje, eles vêm para cá, ficam fazendo filhos, estão espertos. Mas daí um dia o Espírito Santo tocou meu coração, e eu quero encontrar esse pastor. Sabe o que eu vou falar para ele? Como é que eu posso cantar um cântico de Sião nos rios da Babilônia? Não tem como, cara. O cara vem me dizer, pegou uma palavra profética para dizer que vai ficar tudo bem. Não está tudo bem se eu estou cativo, se o meu povo está preso nas cadeias da religião. Que vontade de vomitar. Mas aqui ele fala na primeira pessoa, junto ao rio Quebar. Esse aqui é quente, mesmo nos lugares aprisionados.
céus podem se abrir. E uma experiência de céu aberto, não tem como você não ser livre. Só que no verso 2 e no verso 3, ele apresenta o texto na terceira pessoa. O verso 2 e o verso 3 são os únicos 2 versículos do livro escritos na terceira pessoa. E ele diz: foi no 5º mês do ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia, estou lendo novamente aqui, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Então Ezequiel tinha uma função dupla, ele era um profeta sim, mas ele era um sacerdote, por isso os céus se abriram. Eu lembro de Danduque falando na escola do clamor, falando que Deus está procurando os sacerdotes que abrem os céus, e daqui a pouco uma chuva torrencial cai e desce na mesma hora. E Ezequiel é um profeta, mas é um sacerdote. E sacerdote tem a obrigação de oferecer incenso, é parte do seu trabalho. Intercessão, adoração, contemplação, meditação, disciplinas espirituais perdidas há muitos anos nos cantos da igreja. Mas diz a palavra do Senhor que ela veio ao sacerdote Ezequiel e diz que ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu posso falar um pouquinho sobre a mão do Senhor? Ah, meu irmão, Isaías fala sobre o braço forte do Senhor, mas a mão do Senhor sobre alguém, meu irmão, não mexa com esse cara. Não é aquele jargão, para não questionar nada, de não toque no ungido, mas quando a mão do Senhor está sobre a vida de alguém, a mão do Senhor, chegou mais guerreiros do nosso time, mais valentes de Davi. Sinta aqui na frente para me encorajar, irmão. Então os céus se abriram e a mão do Senhor estava sobre o sacerdote. E você sabe que mão é impartição, mão é partilha. Quando você toca, é para abençoar. Olhe para a pessoa do seu lado, não se distraia, diga: quando você toca. E eu acredito que nessa noite uma das coisas que vai acontecer é que céus vão se abrir. Diga comigo: os céus vão se abrir e a mão do Senhor virá sobre nós. Aleluia. E é interessante que alguns homens, alguns outros profetas e sacerdotes e reis nas escrituras tiveram uma experiência semelhante à do sacerdote e profeta Ezequiel. E obrigado pela contribuição, Marco. Marco me ajudou aqui a montar um pouquinho disso aqui. E outros profetas de Deus tiveram visões semelhantes, né? Por exemplo, o apóstolo João, o homem muito amado, ele nos traz um relato muito semelhante. Nós podemos encontrar isso em Apocalipse 1, Apocalipse 4. Ele falando algo muito semelhante à visão de Ezequiel 1. Então Ezequiel 1 é um paralelo de Apocalipse 1, Apocalipse 4, 5. Ali tem outras passagens de Apocalipse, mas é paralelo. Ali você consegue ver detalhes de pessoas, homens carregados da presença, que tiveram a mesma experiência. E tem algo interessante. Eu estava falando com um judeu messiânico, essas pessoas que têm raízes judaicas e vão olhar os princípios, e nós estávamos lá no Mevan com aquele irmão, e eu falava: cara, João é incrível, cara. João 1 é sensacional, porque João, ele viu o céu aberto, cara, é demais. E os judeus
tem uma crença que eu acho maravilhoso, porque para nós tudo é horizontal, para o judeu é tudo vertical, irmão. E os judeus acreditam em 7 níveis de céu, ou 7 céus. E aí eu falando com aquele judeu messiânico, eu falei: e João, aqui o apóstolo Paulo teve uma visão semelhante. Ele disse que ele foi no 3º céu, você já viu isso? E ele falou uma coisa, eu não sei se fora do corpo, se no corpo, se fora do corpo, se no corpo. Deixa eu falar para você, toda vez que eu vi esse texto do apóstolo Paulo, eu achei que ele foi em espírito, sentidos. Sabe quando você é tomado, teus sentidos, você apaga e tem experiências. Mas depois que eu entendi dos 7 céus e no corpo ou se fora do corpo, eu vou contar um negócio que vai te assustar. E eu estou começando a achar que ele foi no corpo, em carne e osso, igual Jesus está na sala do trono hoje. Sabe por quê? O céu é físico. Olha para a pessoa do teu lado, sussurra, diga: o céu é físico. O céu não é etéreo, o céu não é platônico, o céu não é um holograma, cara. O céu é físico, sabe, as ruas de ouro, é de ouro, velho. Ah, nós vamos para o céu. Não, ninguém vai para o céu está vindo para a terra, cara. Quer que eu te fale uma coisa, velho? Ah, mas ele falou que ia preparar morada. Eu desafio qualquer pessoa no planeta Terra a me mostrar um texto bíblico que fala que nós vamos para o céu. Talvez a gente até vá, mas a questão é onde o céu vai estar. É aqui. E falando dos 7 céus, e falando de João, e aquele judeu messiânico olhou para mim e falou: não, João foi no 4º céu. Eu falei: não, mas disse que ele viu a sala do trono. Aí ele olhou para mim e falou: viu nada, viu um reflexo. Eu falei: então as visões que eu tive até hoje, se João teve um reflexo, eu tive visagem. Não, se João no Apocalipse, na ilha de Pátimos, aprisionado, Deus tem uma coisa com prisão aí, irmão. Se João, que escreveu o livro de Apocalipse, teve um reflexo, viu por espelho, todas as visões que eu tive, eu acho que foi um desvaneio. Eu não estava bem, porque eu não vi nada muito semelhante a isso aqui. Uma vez no Rio de Janeiro, em 2008, com a equipe do Randy Clark, Global Awakening, eu tive um arrebatamento de sentidos. Fui naquilo que eu chamo de 2º céu, acima da terra, e vi o fogo flamejante incendiando o planeta Terra. Deus me falava: é os muçulmanos clamando pelo meu filho. E quando eu contei a visão, uma missionária, Anna Hart, falou: Deus me disse que você era uma pessoa aqui que vai enviar os missionários para o Oriente Médio. Aleluia. Não aconteceu ainda. Vamos, cuidado. Cuidado, pessoal. Então, se João teve um reflexo, porque são níveis, são céus. Primeiro céu é aqui, ó. Faz assim, ó. Olha, céu, não é terra, é céu. Olha que legal, céu. Aí tem o segundo, um pouquinho para cima da terra, assim, dá para dar uma zoiada. Eu vi uma vez, parecia que eu tinha ido com a NASA, a estação espacial. E aí o apóstolo Paulo, se no corpo, se fora do corpo. E fica ligado, porque hoje à noite, se o céu abrir, pode ser no corpo ou fora do corpo. Heidi Baker, em Toronto, foi fora do corpo, mas foi 7 dias arrebatada. Apagou, só não levaram ela para o hospital, porque 7 dias. Jesus levou ela no lixão, pegou carne do seu corpo, transformou em pão, deu para ela comer, pegou o sangue, transformou em vinho, deu para ela beber, e falou para ela: porque eu morri, sempre haverá o suficiente.
nossa mãe. Estou aprendendo, pastor Mauro, a honrar nossos pais, nossa mãe. Heidi Baker, hoje eu quero me gloriar, estamos com amigos aqui, ninguém vai se escandalizar. Heidi Baker chamou eu e minha esposa de filhos dentro da CCC, há muitos anos atrás. Talvez você não saiba, eu e minha esposa, nós fomos abrir um orfanato com uma família, deu tudo errado, nós por causa disso perdemos emprego, perdemos tudo. Fomos morar num barraco com um banheiro de borracharia, assim, que não tem... Aquele banheiro não tinha azulejo. Minha esposa engravidou nesse barraco. Do lado da valeta tinha um bezerro que morava no quintal e uma chinchila. Já viu chinchila? Chinchila é uma coisa que você não sabe o que é. É estranho. E a minha esposa levantou de madrugada e foi chorar. Falou: Deus, meu filho não vai ter um quarto, Davi Luca? E o Senhor falou para ela: o meu nasceu numa manjedoura. Mas tá, vamos lá. Então várias pessoas tiveram essa mesma experiência. Uma delas foi João. Esse judeu messiânico estava ensinando a gente. Quem que estava comigo nisso? Você estava, amor? E eu assustei, né? Rabi, muito bom. Mas Daniel também teve uma experiência semelhante. Ele viu os seres, ele viu um mar de vidro e falou que era um rio de fogo. Mas no círculo cristão, no meio dos teólogos, eles compreendem, e outros na história já tiveram essa visão. A igreja quadrangular, a Aimee Semple McPherson, a mulher de milagres, baseou todo o fundamento na experiência com os 4 seres. E quando nós vimos a casa de Davi Silva, que viu os 4 seres, deixa eu contar uma coisa sobre os 4 seres e a casa de Davi, para honrá-los também. Eu queria, de tarde, eles falaram da unção dos 4 seres, ou seja, uma capacitação para adorar dia e noite, contemplação extrema, que os bichos cheios de olhos, e você começa a imaginar esse cenário. Imaginação é de Deus, tá? Fica tranquila. Mente vazia nem sempre é do diabo, tá? Às vezes é de Deus, que Deus quer te inspirar. Então o que acontece? E eles estão na unção, e quando chega no novilho, eu vejo o baixista, cara, ficar muito estranho, mas muito esquisito, boi selvagem mesmo. Aquele é o rodeio de Barretos, ficou longe, aquele cara monstro. Ele pulou pesado, cara, ele ficou estranho demais, não é uma palavra que eu tenho para definir estranho. E quando foi de noite, na inauguração da casa de Davi em Londrina, pessoas de todas as nações, eu pedi para ir no banheiro, e quando eu abri a porta estava fechado. Eu dei a volta num círculo lá, todo mundo liberando incenso. Tinha uma salinha que você ia confessar teus pecados antes, e eu passei por lá e tal. Na segunda vez a porta fechada, na terceira vez a porta estava aberta e eu achei que estava fechada e tal, então eu caí para dentro do banheiro. E quando eu caí para dentro do banheiro, eu vi o cara da unção dos 4 seres, o Rômulo, o baixista, e o Davi Silva limpando a latrina, a privada. Naquela hora eu fiquei com a unção da estátua, eu paralisei, assim, fiquei, ai Deus, e comecei a chorar. E todo mundo: você está bem? Eu tô colado aqui, não consigo me mexer, mas estou legal, estou tranquilo. Mesmo essa situação constrangedora, fiquei colado, assim, fiquei tipo assim. E o Espírito Santo me falou: se a metade da igreja tivesse visto minha glória, mas também a humildade para limpar os banheiros, então tudo seria diferente. São só experiências que vão enriquecendo aqui a nossa fala. Então teve essas pessoas nas escrituras e pós-canon bíblico que tiveram experiências de céu aberto. O profeta Mauro Ramos lembrou quando o Leonard Jones me chamou para a plataforma aqui em Curitiba. Talvez você é mais novo, você nem saiba, mas o Leonard Jones, os pais da adoração no mundo, Morning Star, 1980, já estava liberando cântico espontâneo, que
A Betel é nada, é só respingo que está vindo. Casa profética mais respeitada no planeta Terra, Rick Joyner, Carolina do Norte. Nós vamos lá, Mauro. Deus está mandando um dinheiro aí para nós viajar, né, Mauro? Então várias pessoas tiveram essa experiência. Daniel viu o ancião de dias. Daniel viu a sala do trono, meu irmão. Então tem esses níveis. Então vamos dizer que João estava no nível 4 ali, e o Daniel não sei. O apóstolo Paulo estava no terceiro céu, no corpo, fora do corpo, não sei, tomara que seja no corpo. Eu estou querendo ir no corpo, já pensou? Legal. No corpo físico. Sabe essa história que eu falei que o céu é físico? Toca em alguém aí, vai. Jesus encarnou, não foi? Apareceu para mais de 500 irmãos, 40 dias, depois foi elevado aos céus. Jesus não é um holograma. Jesus não é uma alma penada. Ele sabe o que ele falou para Tomé? Ele falou: toca-me. Por isso que o céu é físico, ele está lá agora mesmo, igual eu e você. Ele levou a humanidade para dentro do Deus Trino. Sei que muda nossa teologia, muda nossa vida, muda tudo que nós fazemos. E aí, e por isso que eu falei que se João teve um reflexo, viu por espelho, as visões que eu tive são desvaneios do espírito, mas fraquinho demais. Quem sabe um dia ele me leva como raid, 7 dias. E aqui você começa a ver um Jesus místico, um Jesus, deixa eu te falar, místico é de Deus. Tu sempre que fala místico, acho que é do diabo. Não, místico é místico, cara, é de Deus. É que nem vidente. Acho que vidente é o cara que é do espiritismo. Não, vidente é os profetas. Nós fizemos uma sala profética. Agora eu ponho um anúncio aqui e vou espalhar no bairro inteiro, porque eles vão aqui na Rosa Cruz se consultar e no Centro Espírita. Daí como é que é? Vai ser uma sala profética mesmo? Para os crentes vai, mas por que me procurar eu vou atender igual os caras ali do lado. Melhor eles consultar com nós, com o pai Levi, com o pai... Melhor eles virem tomar conselho com a gente do que com os caras loucos ali, velho, que está sendo acusado de pedofilia, brother. Só que aí, então nós temos esses vários homens, essas várias pessoas que tiveram experiência, e talvez você já teve a sua experiência. Uma vez eu estava ministrando no interior do estado, e eu vi um anjo gigante, mais ou menos nesse lado ali onde está o Mauro, e aquela igreja tinha 1000 pessoas, mais ou menos. E eu olhei aquele anjo, eu estava meio Randy Clark, queria ver milagre, velho, contando testemunho e tal, um time da Comunidade de Alcance lá do Subirá. Levei uma galera, falei, vamos junto. E aí, olhei aquele anjo gigante, vi ele mexendo água. O que eu pensei? Tanque de Betesda. Falei, pessoal, eu nunca faço isso, hoje eu vou falar. Estou vendo um anjo ali, está mexendo a água, eu creio que é cura. A galera saiu e foi para lá. 200 curas naquela noite. O pé torto de um rapaz desentortou na nossa frente. Incrível, cara. Porque os anjos são o quê? Nossos conservos. Podemos trabalhar com os anjos? Sim ou não? Um dia falaram que na reunião de Rick Joyner e Todd Bentley aparecia um anjo com aparência feminina. Ai, um anjo com aparência feminina? Pode, anjo não tem sexo. Imagina um anjo meio mulher assim, bonito, né? E disse que quando mexia suas asas, rema, com Jason Upton no teclado, disse que todo mundo... Um dia um amigo falou, eu não acredito muito nisso. Eu falei, eu vou te falar, se for de Deus, eu quero que venha ministrar aqui com nós. Um dia nós estava lá em Brasília, você sabe, né? A mão do Senhor veio nas minhas costas,
E eu anunciei o evangelho como nunca antes e nem depois. Só você que viu. Marco assustou, falou: teu time nem ninguém viu você falando com tamanha autoridade. Eles nem sabem do que você está falando aqui. Nós falamos sobre o fim dos tempos. E uma irmã trouxe um bilhete, disse que viu os anjos balançando as asas. E tem uma foto lá que está todo mundo no chão. Mas isso aqui é só para inspirar e aguçar teus sentidos. Mas vamos ficar com as escrituras. Escritura, um pouquinho de experiência, e nós vamos fazendo aqui a nossa dieta. Então várias pessoas, pela terceira vez redundando, tiveram essas experiências. E talvez você tenha as tuas. Pastor Marco e Amanda vêm de Camboriú, a cidade do Reteté. Visões são frequentes lá. Umas que a gente não sabe de onde vem, outras de Deus, né? Time de intercessão é que tem visão, já viu? Eu chamo de visagem. Eles sempre estão nos cantos da igreja guerreando com alguma coisa. Falam: nossa, esse cara é pirado, velho. Não, é de Deus às vezes, mas às vezes é exagero. E nós temos um problema aqui na casa de oração, que tem gente que é o Ghostbuster, o caça-fantasma, ele é o caçador de demônio. Mas nós não, nós estamos assentados com Cristo acima dos principados e potestades. Acima. Então eles ficam lá para baixo, a gente está mais alto, tranquilo, beleza? Mas são só flechas, como diz o Mauro, para, né, colocar uns parapeitos aqui. Mas muitas pessoas tiveram experiência, eu poderia ficar horas contando várias. Claro que quando eu ouvi que João foi só no quarto céu e teve um reflexo, fiquei com medo. Mas que reflexo? Não, um reflexo desse eu quero ter agora. Fascina-nos. Espírito de sabedoria e revelação fascina os nossos olhos. Porque quando você tem uma visão, é algo sensacional. Sua vida é mudada. E Deus fala os seus segredos aos seus amigos os profetas através de sonhos e visões. Eu quero declarar que uma geração profética vai começar a receber sonhos e visões com interpretação. Não é visagem, tá bom? Que tem sonho pizza também. O cara come muito e dorme alucinado, acha que teve uma revelação. É difícil. Mas sabe uma coisa que nós aprendemos também com IHOP, Kansas City? Eles tiveram muitos problemas na década de 80 com profetas, lá na Vineyard. Mas eles aprenderam uma coisa e nos ensinaram. Nós não permitimos que profetas nos guiem. Nós permitimos que eles nos levem para as escrituras. É totalmente diferente. Vamos para as escrituras. Amém? Mas eu queria ir para o verso 4. Você está à vontade? Olha para a pessoa do seu lado, diga: eu amo esse missionário. Vou dar uma oferta para ele no final. Vou levar ele jantar. Eu levei gente jantar todo dia. Paguei uma nota. Hoje é o dia de alguém me levar hoje. Mas no verso 4 tem algo maravilhoso. Só mais um ponto antes de irmos por 4. Eu anotei uma coisa aqui que é interessante. No meio rabínico, no meio dos judeus, e Jesus era judeu. Se você não gosta de Israel, você está com um problema grave. Porque Jesus era judeu e teologia da substituição não existe. Nós fomos enxertados. Tem gente que fala: não, Israel não quis e tal. Mas como que não quis se os apóstolos escreveram aqui? Os caras não quiseram, mas teve uns que quiseram. É a mesma coisa de você dizer que vai casar com a menina e você não gosta do primo dela. Problema. Não gosta da tua sogra. Meu Deus, está ferrado. Amém? Mas nos círculos cristãos, esse capítulo de Ezequiel 1 é conhecido como o lugar da glória do Senhor. E em círculos rabinos, no meio dos rabinos judaicos,
Esse capítulo é conhecido como a carruagem de Deus. A carruagem de Deus. E as ramificações dessa passagem bíblica, elas são muito perigosas, e há uma advertência no meio da comunidade messiânica para que esse texto não seja lido. Olha o que eu estou te falando, irmão. No meio dos rabinos, no meio do povo, da onde Zacarias 2 diz que vai sair a legislação para o povo de Deus no fim dos tempos, no milênio, no reino milenar, quando Jesus vai manifestar o seu reino abertamente. E existe um conselho entre eles para que os rabinos não estudem Ezequiel 1 sozinhos. E quando questionados sobre o texto, a não ser que eles estejam num concílio. Mas o que tem dentro do texto de tão profundo, de tão especial, que incomoda a comunidade messiânica? E aí, até no Talmud babilônico adverte que não é bom que ninguém leia o texto sozinho. Mas graças a Deus eu também não estou sozinho aqui, né? Você está comigo, vamos ler junto. Vamos ler junto para ver se dá uma luz aqui. É tão sério que diz que rabinos enlouqueceram por causa desse texto. Pifou, deu bug, bugou a mente. E aí no verso 4 nós vemos a grande explosão. Diga comigo, grande explosão. Consegue falar assim com paixão? Grande explosão. E a palavra do Senhor diz: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Então, depois de falar na primeira pessoa no verso 1, na terceira pessoa no verso 2 e 3, no capítulo 4, o profeta, o sacerdote diz: olhei e vi. Eu vi o que? Uma tempestade vindo do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos, faíscas, cercada por luz brilhante e incandescente. Então, olha o cenário: o céu se abre no verso 1, a mão do Senhor vem sobre esse homem, os seus olhos são abertos, e ele vê uma nuvem vindo do norte. E aqui nós vemos essa tempestade vindo de encontro a Ezequiel. E no início ele vê a nuvem vindo, mas no decorrer da visão ele é puxado para dentro da nuvem. Ele é absorvido pela visão. No início ele sabe, é como aquele, o que você está vendo? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Cuidado com as nuvens de Deus. Cuidado. Que Ezequiel primeiro vê a nuvem do norte, mas daqui a pouco ele é absorvido para dentro do olho do furacão. E o que acontece aqui? Que ele é puxado para dentro desse olho. E o mais parecido com essa nuvem que nós podemos imaginar é como um formato de um cogumelo. Você já viu uma explosão nuclear? Quando forma aquele formato, e ele se encontra dentro desse lugar, no meio de raios e trovões, e vozes e relâmpagos. Então, para descrever esse verso 4, a tempestade, a nuvem imensa com relâmpagos e faíscas. Sabe, às vezes, tudo que precisa para um fogo acender é uma faísca. Sabe, então você imagina essa explosão nuclear e Ezequiel dentro desse lugar. Esse lugar assombroso, terrível. Ele é puxado para dentro. E aí do verso 5 ao 21,
Diz que no meio do fogo havia 4 vultos, eles eram semelhantes aos seres viventes, e aí diz que eles eram cheios de olhos, e haviam rodas que se moviam para frente pelo Espírito. E eu quero deixar aqui para você ler em casa isso, do 5 ao 21, é essa atividade angelical e celestial. Então os 4 seres começam a se mover, porque ele vê o trono movendo, e eu não quero me deter nisso aqui. Eu poderia ficar aqui e dispensar coisas grandes, mas eu prefiro que você busque a sua experiência. Então agora, do verso 5 ao 21, nós podemos ver claramente Ezequiel totalmente imerso, vendo essa movimentação angelical, juntamente com o Espírito do Senhor movendo, orquestrando tudo. E esses seres viventes, eles tinham olhos, eles tinham face de leão, eles tinham face de homem, de novilho e de águia. Aleluia. E no verso 22 acontece algo tremendo. Obrigado, Marco, pela contribuição. Isso é legal, que isso aqui eu estou tipo judeu. Você já viu o judeu quando vai ensinar como é que é o rabino judaico? Ele nunca fala um negócio dele, ele sempre fala dos outros. Olha, tal rabino em 1000 não sei quanto pensou isso. E esse aqui, que te fala rabino? Você quer saber tudo do rabino, igual nós com o padre. Tiago e Almir ficaram umas 9 horas com o padre no carro, perguntaram tudo, né? Foi mais profundo que aqui, né? E o rabino sempre que vai responder, ele diz assim: olha, o rabino tal e 1000, sei lá quanto, falou isso. Ele nunca fala por si próprio. Então aqui eu estou falando uma parte aí dos outros irmãos também. Mas no verso 22, diga comigo, 22. Vamos ler. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada. Diga comigo, abóbada. Estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Acima, então lembra dos 7 céus, lembra de cada nível. Então você imagina um nível, você tem um lugar onde está um mar de vidro, Apocalipse 15, que é a bacia de bronze eterna e neotestamentária. Na antiga aliança os sacerdotes iam se lavar as suas mãos e o seu rosto na bacia de bronze para poder se olhar, e a água fala da palavra, então o sacerdote sozinho tinha que olhar. Mas no Novo Testamento e na eternidade não é só uma bacia, porque não é um só sacerdote, é um reino todo de sacerdotes. Então para ir se ver precisa um mar de vidro com fogo. Todos nós juntos vamos um dia ficar em pé nesse lugar. O mar de vidro, e por baixo tem fogo flamejante. Isso forma o espelho diante da sala do trono, aonde nós juntos vamos nos ver, para ver se estamos aptos não a entrar na horizontal, mas a subir para um novo céu. Verso 23, debaixo de cada ser vivente estendia as asas ao que lhe estava mais próximo, com as 2 asas cobriam o corpo. Cara, esse lugar é um lugar de temor extremo. Você sabe, Isaías 6, com 2 asas cobriam os rostos, com 2 cobriam o corpo, com 2 voavam. Deixa eu te falar, nós fomos visitar Steve Thompson, mais um profeta, o líder da escola do sobrenatural em Morningstar. Ele estava ensinando sobre profetizar com sabedoria. E quando ele nos recebeu na sala, estava Mauro, Kelvin, vários irmãos estavam. Ele olhou para nós e falou: nossa, vocês são um povo perigoso. Eu já dei 6 nele, ele deu tudo, eu 6.
futuro com vocês? Eu olhei para ele e falei: é verdade, e a gente veio visitar alguém perigoso também. E todo o resto do povo naquela reunião era coadjuvante, era cenário. Você já viu reuniões que são feitas para você? Nós estávamos com Bob Sword na CCC, numa quarta noite, meia dúzia de gente, ninguém entendendo nada que ele estava falando, e nós lá. Aí eu dei um comando para o nosso time: não vamos incomodá-lo, ele não fala, ele resmunga por uma hora, não tem voz. Tem os livros do Bob Sword ali, vai lá e compra tudo que você vai ficar apavorado. E aí ele é do I Hope Kansas City. Todo mundo meio estranho está vindo das casas de oração, irmão. Aleluia. E aí, no final, Bob Sword, nós não procuramos ele, ele aparece do nada e volta. E quando eu falo, nós estamos lendo seu livro, Pacto com os Olhos, ele não falava, mas ele dá um grito: que lindo! Pacto com os Olhos. Mas voltando no Steve Thompson, o homem perigoso, naquela noite, eu fui coberto de temor, porque eu senti um serafim me abraçar com duas asas, e eu achei que ia morrer naquela noite. Aleluia. Um anjo te abraçar, cara, é constrangedor. Você também não se mexe, é tipo quase aquela do banheiro lá. Você fala... Ok. Vamos lá. Nesse lugar de 22, os seres acima da cabeça dos seres. Então começa a imaginar os 7 céus. Então nós estamos aqui, tem esse mar de vida, os seres viventes, mas acima da cabeça deles, então um nível acima, diz que estava o que parecia uma abóbada, reluzente como zelo, impressionante. E sabe o que é abóbada? Abóbada é firmamento. Deixa eu te falar, tem uma teoria por causa desses textos, que acima da terra, no domo da terra, acima do círculo da terra, tem uma camada de água. E não é difícil de imaginar, porque se tem nuvem aqui por aqui nesse segundo céu aí com água, então mais acima. Só que o verso 22, ele faz uma analogia a Gênesis 1, que diz que Deus colocou um firmamento entre o céu e a terra. E sabe o que é firmamento? Firmamento é essa abóbada, é um lugar onde eu e você podemos ficar sobre nossos pés. E eu considero que esse lugar possivelmente seja o mar de vidro. Eu não posso ser doutrinário, mas eu posso crer. Então eu acredito, não é uma teologia exata, é uma crença, que esse firmamento seja o mar de vidro. Talvez nós vamos consultar outros irmãos para aprofundar mais. A abóbada, o firmamento e o mar de vidro. E acima, então veio uma voz de cima da abóbada, de cima do firmamento, sobre as cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, verso 26, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, bem no alto. Sobre o trono, então veja os níveis: firmamento, mar de vidro, seres viventes ao redor, um trono. E você sabe, esses seres viventes estavam movendo do 5 ao 21, as rodas estão movendo de um lado para o outro, conduzidas pelo Espírito. E para mim isso fala da movimentação da sala do trono, o trono de Deus se movendo em direção à terra, no mínimo se movendo em direção a Ezequiel. E aí, aleluia,
Vamos lá. Sobre o trono, acima do trono, havia uma figura que parecia e sobre o trono havia uma figura que parecia. Vamos lá, gente, que esse aqui é muito quente. Sobre o trono havia uma figura que parecia. Você sabe por quê que os rabinos não podem estudar? Porque acima do círculo da terra acima dos céus, no meio do arco-íris, existe um ser humano. E isso é um absurdo. No meio dos relâmpagos e vozes e trovões, no meio da explosão nuclear. Deixa eu falar mais uma ajuda. Sabe que algumas pessoas se acreditam dessa abóbora, dessa explosão do verso 4, que Ezequiel viu Gênesis 1 e o Big Bang, a explosão que deu origem a todas as coisas. E no meio da explosão nuclear, a maior de todas, um homem. Toca na pessoa do seu lado. Um homem. Por favor, celebre isso agora. Um ser humano igual eu e você. No meio da explosão nuclear, no meio do Big Bang, que os cientistas tanto dizem, no meio da nuvem. Eu vi Aldralin no oráculo, na sala de oração global, abaixou sua cabeça. Eu vejo as luzes. Feche seus olhos um pouquinho. Eu vejo as luzes. Eu vejo os relâmpagos. Eu ouço as vozes. Oh, man. Sabe quem está lá? O filho de Davi. Você quer assustar? Davi viu e ouviu algo desse lugar. Sabe o que Davi disse no Salmo 2? Ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele também foi nesse lugar e ouviu a conversa do pai com o filho a seu respeito. Mas sabe, sabe a canção? Eu canto hoje sobre o que João viu. Cara, tive as visões de Deus. Espontâneo de Miss Edwards. Escuta, sobre o trono havia um que parecia um homem. Diga comigo, um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Como nos dias de Noé, nas nuvens de um dia chuvoso.
No início era só uma nuvem vindo do norte, mas de repente Ezequiel é capturado para dentro, e o Senhor leva ele na sala do trono, em Gênesis 1, no Big Bang, e revela um homem assentado no trono, acima do trono. E para cima é como fogo, e para baixo é fogo. Então, para cima é como fogo e para baixo é fogo, me faz pensar algo. É como se para baixo já está tudo queimando e para cima começando a incendiar. Feche os teus olhos. Essa era a figura, era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando eu vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi uma voz de alguém falando. E depois disso, Ezequiel vai para aquela nação que está obstinada e traz exortação, e traz conselho, e traz julgamento. Aproxime-se, fogo consumidor. Aproxime-se, fogo consumidor. Sei que assentado no trono Ele está. Aproxime-se, fogo consumidor. Sabe o que o profeta diz? Deus é um fogo consumidor. No espírito do temor do Senhor, eu quero te chamar para um lugar de novas experiências com o Senhor, de uma nova revelação, e no meio da glória e da majestade a humanidade de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Os leões na terra, eu já sei de onde vem a inspiração. As águias, o novilho, o ser humano, eles são semelhantes ao que eles contemplam. Vamos abrir uma nuvem para contemplação essa noite. E se você deseja ser puxado para dentro da visão, eu quero que você se levante com temor agora. Só que esse fogo consumidor vai queimar nossas impurezas, vai purificar nossas vidas. Aproxime-se, fogo consumidor. Aproxime-se, fogo consumidor. Essa é a nossa oração.